Bom, pessoal, vamos então começar aqui a correção, né, dos exercícios dessa última semana, que foi referente a questões sobre permutação com repetição. Então, na primeira questão era apenas para a gente determinar quantos anagramas cada palavra possui. Então, na letra A, nós temos aí a palavra balas, que possui 5 letras, e aí, no caso, seria 5 fatorial. Porém, nós colocamos embaixo ali o 2 fatorial, porque tem duas letras A que repetem. Então, fica 5 fatorial sobre 2 fatorial. Para resolver isso, basta a gente desenvolver o 5 até chegar no 2, porque aí vai ter o 2 fatorial em cima e vai ter o 2 fatorial embaixo, que a gente pode cortar, né? Vai simplificar. E aí sobra apenas o 5 vezes 4 vezes 3 para a gente multiplicar, que dá 60. Na letra B, a palavra torrão, que tem 6 letras, e nós temos duas letras que repetem. Nós temos o O, que repete duas vezes, e temos o R, que também repete duas. Então fica 6 fatorial em cima, que é o total de letras. Embaixo, 2 fatorial, que é o O, que repete duas vezes, vezes o 2 do R, que também repete duas vezes. Então nós vamos desenvolver esse 6 até chegar no 2. Então, 6, 5, 4, 3, 2. E aí nós vamos poder cortar esse último 2 fatorial de cima com um dos dois de baixo. Então aí, o que é que a gente pode fazer além disso com esse outro 2 que sobrou? Nós podemos pegar um outro número de cima e cortar por esse 2. Já que 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. Então nós podemos, por exemplo, dividir 6 por 2, que dá 3. E aí fica para a gente multiplicar 3 vezes 5 vezes 4 vezes 3, que dá 180. Na letra C, a palavra jarros tem 6 letras também, mas dessa vez nós só temos uma letra que repete duas vezes, no caso é o R. O R aparece duas vezes, então fica 6 fatorial sobre 2 fatorial. Novamente desenvolvemos do 6 até chegar no 2, aí a gente corta esse 2 fatorial de cima com o de baixo, e aí sobra para a gente multiplicar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, que dá 360. Na palavra monitoria, da letra D, nós temos aí um total de 9 letras, sendo que nós temos de repetição o O, que repete duas vezes, e o I, que repete também duas vezes. E aí nós vamos ter que desenvolver do 9 até chegar no 2, porque aí nós simplificamos esse 2 de cima com um 2 de baixo. E aí nós podemos pegar um outro número e dividir pelo outro 2 fatorial que sobrou embaixo. Novamente, 2 fatorial é 2. Então nós podemos, por exemplo, dividir o 8 por 2, fica 4. E aí a gente sobra para multiplicar 9 vezes 4, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Que dá 90.720. Na letra E, a palavra bananas, que possui 7 letras, e aí nós temos de repetição o A, que aparece 3 vezes, e temos o N, que aparece 2 vezes. Então nós vamos desenvolver do 7 até chegar no 3, né? Não até o 2, porque aí, desenvolvendo até chegar no número maior, a gente consequentemente vai ter menos números sobrando para cortar e multiplicar depois. Então nós vamos desenvolver do 7 até o 3, porque aí nós cortamos o 3, e o 2 que sobrou a gente pode dividir, por exemplo, no 6. 6 dividido por 2 sobre o 3. Então fica aí para multiplicar 7 vezes 3 vezes 5 vezes 4, que dá 420. Na letra F, a palavra matemática, que possui 10 letras, e as repetições são a letra M, que repete duas vezes, a letra A, que repete 3 vezes, e a letra T, que repete duas vezes. Então aí nós vamos desenvolver o 10 até chegar no 3, né, que é o maior número de baixo. Nós vamos fazer do 10 até o 3. A gente corta então esse 3 fatorial. E aí os outros dois que sobraram, a gente pode escolher qualquer número desses de cima que sobrou para a gente simplificar. Então a gente pode, por exemplo, dividir o 8 pelo 2, né, que fica 4. E podemos dividir também o 6 pelo outro 2, que fica 3. Né? Então, sobra assim
para a gente multiplicar 10 vezes 9 vezes 4, vezes 7, vezes 3, vezes 5 e vezes 4, que dá 151.200. Na segunda questão, falava o seguinte, ó, em uma prova composta de 15 questões envolvendo V ou F, de quantas maneiras distintas teremos 13 respostas V e 2 respostas F? Então, numa situação como essa, a gente tem aí uma permutação com repetição. Por quê? Imaginem o gabarito dessa prova como uma palavra, né, composta pelas letras V ou F, que são as respostas de cada uma das perguntas. Então, aí a gente vai ter o V repetindo 13 vezes e o F repetindo 2 vezes. Então, é como se fosse um anagrama. A gente tem uma palavra com letras repetindo. Então, no mesmo formato, ó, nós colocamos o total em cima, que é de 15 questões, então fica 15 fatorial. E embaixo nós colocamos a quantidade de repetições. No caso, 13 fatorial, que é referente às letras V, que repetem 13 vezes. E 2 fatorial, que é referente ao F, que repete 2 vezes. Então, para simplificar aqui, nós vamos desenvolver esse 15 até o 13, né, que é o maior número de baixo, para sobrar menos número para a gente resolver depois. Então, nós vamos desenvolver 15 vezes 14 vezes 13 fatorial, porque aí nós podemos cortar o 13 fatorial de cima com o 13 fatorial de baixo. Aí o que é que sobra? Sobra 15 vezes 14 dividido por 2 fatorial. Esse 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. E nós podemos então simplificar pelo 14, né? 14 dividido por 2 é 7. Então, dessa conta todinha só sobrou para a gente multiplicar 15 vezes 7, que dá 105. Na terceira questão, pergunta quantos números podem ser formados usando os algarismos 1, 2, 4, 5, 6, 2, 2, 2, 4 e 2. Então, nós temos algarismos para formar números, sendo que nós temos algarismos repetidos. Então, de novo, é uma permutação, né, porque nós temos coisas para colocar em ordem e nós temos coisas repetidas. Então, é uma permutação com repetição. Então, em cima a gente coloca o total de algarismos que nós temos, que no caso são 10. A gente conta aí 10 algarismos. Só que aí nós temos embaixo o número 2, que repete 5 vezes. Então, já que o 2 repete 5 vezes, lá embaixo nós colocamos o 5 fatorial. E temos o número 4, que repete 2 vezes. Então, nós colocamos lá 2 fatorial. Observem que na conta sempre a gente vai colocar a quantidade de opções, a quantidade de vezes que a gente repete aquele elemento. Então, a gente não vai colocar o 2 e o 4 lá embaixo, a gente vai colocar a quantidade de cada um. Então, aqui ó, a gente vai ter 10 fatorial e a gente vai desenvolver ele até o 5 fatorial. Então, vai ficar ó, do 10 até o 5 em cima, porque aí a gente vai poder simplificar o 5 fatorial de cima com o 5 fatorial de baixo. E aí, o que sobra embaixo? 2 fatorial, né, que é 2, né, 2 vezes 1, 2. E aí, novamente, a gente pode pegar qualquer um desses números de cima e dividir por 2. No caso, eu vou pegar aqui o 8, dividir por 2, que é 4. E aí, sobra para a gente multiplicar apenas 10 vezes 9, vezes 4, vezes 7, vezes 6, que dá 15.120. Bom, então é isso, pessoal. Terminamos a correção. Até a próxima.